Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou o professor Leonardo Ercolim Filho, e juntamente com a professora Maria Aparecida Zanetti, nós somos professores do Departamento de Geomática da Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos continuar com a aula prática de revisão matemática sobre o uso básico do Excel aplicado à topografia. Na aula anterior, nós mostramos como entrar com as informações no Excel, como formatar números e fazer operações angulares básicas, ou seja, transformar o ângulo de sexagesimal para decimal, calcular funções trigonométricas e retornar para o ângulo em decimal e no seu formato em sexagesimal. Hoje nós vamos continuar com a questão voltada para a operação de cálculos trigonométricos, da trigonometria básica, trigonometria plana, e nós vamos mostrar algumas operações básicas que nós vamos estar utilizando nos nossos cálculos topográficos. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o exemplo do Teorema de Pitágoras. Nós já conhecemos, né, o Teorema de Pitágoras, e temos aqui, foi dado nesse exemplo, o nosso triângulo padrão, que tem hipotenusa igual a 5, um cateto igual, né, um cateto A igual a 3 e outro cateto B igual a 4. E aí nós temos o cálculo básico aqui das relações, né, trigonométricas do Teorema de Pitágoras, ou seja, a minha diagonal C, ela é a raiz quadrada da soma dos dois catetos elevado ao quadrado. Da mesma forma que eu tenho o meu cateto A, ele é a raiz quadrada da hipotenusa elevado ao quadrado menos o outro cateto elevado ao quadrado. E para calcular o cateto seguinte, eu tenho da mesma forma, né, hipotenusa menos o outro cateto elevado ao quadrado. Então, só para poder ilustrar como funciona a questão das funções aqui, então eu posso utilizar a função raiz. Então, eu digito raiz, ele está esperando aqui para mim um argumento, que é um argumento numérico. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o resultado, né, a minha conta, que eu vou fazer dentro desse cálculo da minha raiz. Então, eu vou selecionar a minha célula A elevado ao quadrado, para utilizar, vou aumentar aqui para ficar mais fácil, igual a raiz, abrir. Então, eu tenho A elevado ao quadrado, seleciono a célula A, coloco esse acento circunflexo 2, que é a simbologia de elevar ao quadrado, o número ao quadrado, e vou colocar o sinal de mais aqui, e a célula seguinte, elevado ao quadrado. Não posso esquecer de fechar o meu parênteses, fechei meu parênteses, o resultado de C é exatamente o valor que foi dado. Eu alimentei os valores aqui justamente para a gente poder mostrar como que se manipula as relações, as funções trigonométricas dentro do Excel. Vou fazer a operação seguinte, então igual a raiz novamente, eu tenho C elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado, fecho meu parênteses, tenho A igual a 3, que é exatamente o valor que foi dado, e por último eu tenho raiz do que? C elevado ao quadrado menos o meu valor de A elevado ao quadrado. Com isso eu tenho exatamente os valores que foram dados aqui, né, via funções trigonométricas do Excel. Então eu criei a primeira aba aqui, que é a aba Pitágoras, né? Nós finalizamos esse cálculo. Agora nós vamos para a aba seguinte. Eu criei 4 abas aqui para ilustrar algumas operações de relações trigonométricas básicas. A seguinte é das funções trigonométricas envolvendo um triângulo retângulo também, porém com hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto e um ângulo θ. Então, nós já sabemos o nosso triângulo padrão, que cateto adjacente, nesse caso, foi dado como 4, cateto oposto como 3 e a hipotenusa como 5. E aí eu vou calcular o valor de θ. Quem é θ? Θ é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. Nós temos esse resultado. Quem é cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa. E quem é tangente é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Da mesma forma, tem as relações inversas, que é cossecante, secante e cotangente. Então, quem é cossecante é igual a hipotenusa
dividido por cateto oposto. Nesse caso, para cossecante. Para secante, eu tenho hipotenusa dividido por cateto adjacente. E, por fim, eu tenho quem? Cateto adjacente dividido por cateto oposto. Eu tenho esses resultados para as funções trigonométricas. E agora, só para poder calcular o valor de θ, então eu vou aplicar as funções do arco que nós já conhecemos lá da primeira aula. Então, para eu poder transformar para valores em decimais, eu venho aqui, coloco a minha função graus, para transformar o valor de radianos para graus decimais, vou calcular minha função de arco seno, fecho meu parênteses e tenho o valor de 36.869,89765. Da mesma forma, eu venho para o meu arco cosseno e tenho o mesmo valor. E aqui, para o meu arco tangente, eu tenho esse valor. Para poder calcular as funções trigonométricas inversas, basta eu fazer a mesma coisa, graus, arco seno, porém, eu elevo esse valor a menos 1, que eu estou aplicando a minha inversa. Da mesma forma, para o meu valor de arco cosseno inverso e meu arco tangente inverso. Com isso, eu tenho todos os resultados, né, de cálculo da minha função seno, cosseno e tangente do meu ângulo θ, dado os meus catetos, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Calculei as funções trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Calculei minhas funções trigonométricas inversas, cossecante, secante e cotangente. E também calculei o arco correspondente a essas funções trigonométricas. Em especial essas duas aqui, nós já vimos na primeira parte da nossa aula prática, na primeira aula. Aqui nós só estamos utilizando exatamente o mesmo conceito que foi utilizado na outra aula. Ok? Vamos agora para mais um cálculo que é feito utilizando a lei dos senos. Nesse caso, novamente, nós temos o nosso triângulo padrão, triângulo, nesse caso, de diagonal B igual a 5, cateto A igual a 3 e o outro cateto como sendo igual a 4. E nesse caso, nós demos aqui um ângulo beta com valor correspondente a 90 graus. Apenas para ilustrar o cálculo das funções, né, que envolvem aqui a lei dos senos. Então, se eu quiser calcular, lógico que o valor de beta foi dado, então eu já lancei ele aqui, mas eu quero calcular o valor de alfa e gama, utilizando a lei dos senos. Então, aplicando a lei dos senos aqui, eu vou isolar o meu alfa, ele vai ser arco seno, né, de A que multiplica seno beta, dividido por B. Então, eu venho aqui, digito meu graus, eu vou afastar um pouco aqui para poder caber a fórmula inteira. Então, eu venho aqui, graus, do meu arco seno, de quem? Do meu valor de A, que multiplica quem? Seno de beta. Não podemos deixar de transformar o valor para radianos, não podemos esquecer disso. Fecha parênteses, dividido por B. Fechou parênteses, fechou o último do graus, eu tenho meu valor, que eu já conheço ele, inclusive do exemplo anterior, 36.869,89765. Da mesma forma, eu vou, para calcular o seno gama, eu utilizo o valor de beta que foi dado, que está aqui no meio. Então, eu tenho que C vezes seno beta dividido por B, isolando o meu gama, eu chego nesse valor, e aí o somatório deles tem que dar um valor de 180 graus, que nós já sabemos que o somatório dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, eu venho aqui, vou utilizar a mesma fórmula. Então, igual a graus do arco seno de quem? Do meu valor C, que multiplica
o meu seno em radianos do meu ângulo beta, fecho duas vezes o parênteses, dividido por quem? Dividido por meu valor de B. Fechei um parênteses, fechei mais uma vez, eu tenho o meu valor de 53.130, 10.235. Se eu quiser fazer a soma, eu posso colocar a função soma, ou se não, o Excel tem uma funcionalidade bem legal, bem interessante, que se você tem células adjacentes, você utiliza esse auto-soma aqui, ele automaticamente já puxa uma sugestão para você. Então, se eu utilizar isso aqui, ele já seleciona automaticamente as células que são adjacentes, eu confirmo e o somatório dos ângulos vai ser igual a 180 graus, que confere com a teoria que nós temos, que o somatório dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Bom, vamos fazer uma contraprova aqui, só para a gente poder verificar se através dos valores que nós calculamos, chegamos novamente aos valores lineares aqui, dos catetos opostos, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, mais uma vez, utilizando a lei dos senos, porém isolando em função dos meus lados que eu quero calcular, eu tenho essas fórmulas. Então, vamos implementar só para ter certeza que o resultado está correto. Então, nós temos que é igual a B, A é igual a B, vezes o seno do valor em radianos de quem? Do meu ângulo alfa está aqui, fechei, né? Dividido por quem? Por meu valor seno do meu valor em radianos, de quem? Do meu ângulo beta, que eu tenho ele aqui, fechei o meu parênteses, fechei o meu segundo parênteses, ele está dando uma sugestão aqui para eu colocar mais um parênteses, eu vou aceitar, e eu tenho o meu valor de A igual a 3, ou seja, tenho aqui exatamente os mesmos valores aqui que foram dados inicialmente. Vou fazer o segundo cálculo, que é igual ao meu valor de A, vezes o meu seno do meu valor em radianos. De quem? Do meu beta, que eu já tenho o meu resultado aqui, dividido por quem? Por meu seno do meu valor em radianos do meu alfa. Então, quem é alfa? Ele está aqui em cima. Fechei mais uma vez e confirmo o meu valor B igual a 5. Vou colocar numa corzinha diferente aqui, só para ilustrar. E, por fim, o meu valor de C. Quem é C? É igual a B, que multiplica seno do meu valor em radianos. De quem? Do meu ângulo gama, dividido por seno do meu valor em radianos do meu ângulo beta. Fechei. Está pedindo a correção e confirmou com o meu valor igual a 4. Ou seja, os valores que foram dados aqui estão exatamente coerentes com os valores que foram dados, né, que foram calculados pela fórmula da lei dos cossenos, da lei dos senos. E, da mesma forma, se eu quisesse implementar o cálculo aqui, eu posso implementar o cálculo novamente de alfa, beta e gama. Então, eu venho aqui, quem é o meu alfa, igual ao graus do arco seno do meu valor de A vezes seno em radianos de quem? De beta. Fechei. Dividido por quem?
por B. Fechei os meus parênteses, fechei meu último, eu tenho exatamente o valor aqui de 36.869.89765. Eu vou colocar aqui com uma outra cor. Vou colocar com uma corzinha diferente para ficar mais chamativo aqui. O meu ângulo beta, quem é o meu ângulo beta? É igual a graus de arco seno de quem? Do meu B, valor de B, que multiplica seno em radianos do meu ângulo alfa que está calculado aqui, dividido por quem? Por meu valor de A. Fechei meu arco seno, fechei meu graus e tenho exatamente o valor de 90 graus. Vou colocar ele numa cor diferente aqui para a gente. Vou colocar uma cor vermelha aqui e vermelho aqui também. E por fim, eu tenho meu último valor, que é graus de arco seno de quem? Do meu valor de C, que multiplica seno e radianos de quem? Do meu valor de beta, dividido por quem? Dividido por meu valor de B. Fechei mais duas vezes o parênteses, eu tenho exatamente o meu valor aqui, vou colocar em abóbora, e novamente o somatório vai ser igual a 180 graus mostrando que eu implementei a função, a lei dos senos, utilizando todas as funções trigonométricas do Excel. Então, calculei, através da lei dos senos, os ângulos, que, por sua vez, me permitiu calcular os lados, que, por sua vez, novamente, eu fiz a contraprova para poder chegar exatamente nos mesmos valores que eu tinha dos ângulos, com o somatório dos ângulos internos sendo igual a 180 graus. Com isso, nós passamos por todas as etapas aqui da solução da lei dos senos, nesse caso específico, né, para solucionar o nosso triângulo e calcular todos os elementos, sejam eles lineares ou angulares. Ok? Vamos para o nosso último exemplo agora. Nós temos a lei dos cossenos. Nesse caso, eu poderia ter dado aqui o valor de beta igual a 90 graus, porque nosso triângulo é exatamente o mesmo, porém, eu resolvi modificar um pouco e fazer o quê? Utilizar somente os meus lados. E vou fazer o cálculo dos meus ângulos, né, os ângulos que são calculados a partir justamente do valor dos lados. Né, e aí, se eu quiser, eu posso desmembrar e calcular os lados em função do ângulo que eu achei. Aí dá para fazer inúmeras combinações aqui a partir dos valores que foram calculados. Eu vou mostrar basicamente o cálculo dos ângulos, que é em função da lei dos cossenos. Nesse caso, nós isolamos aqui, no caso de alfa, quem é alfa? É o arco cosseno, né, de quem? Do B2 ao quadrado, mais o C2 ao quadrado, esse valor passa para cá, subtraindo com valor negativo, dividido por este valor aqui, como eu passei no valor da subtração, da multiplicação, ele passa como divisão. Então, a minha fórmula final é valor de alfa, é arco cosseno do B2, mais o C2 menos o A2, todos os elementos ao quadrado, dividido por 2 vezes o B vezes o C. Então, vamos implementar essa fórmula. Nós temos aqui que eu utilizo a função graus do meu arco cosseno, né, que eu sempre preciso transformar o meu resultado para graus decimais, de quem? Aqui, para facilitar, eu coloquei o meu valor ao quadrado, porque daí eu trabalho com valores ao quadrado e trabalho com valores sem elevar ao quadrado, tanto faz, eu poderia colocar o meu acento circunflexo, a minha simbologia aqui de elevar ao quadrado.
Aí tanto faz. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil, mas tanto faz. Aí a implementação fica de acordo com aquele que quiser fazer separado para poder visualizar melhor os valores ou fazer tudo na forma como ficar mais fácil para entender. Então, novamente, a cos. Venho, coloco o meu valor de b ao quadrado mais quem? C ao quadrado, menos o meu A ao quadrado, então eu tenho esse valor, dividido por quem? Deixa eu abrir um parênteses aqui, a mais, dividido por quem? Dividido por 2 vezes o meu B vezes o meu C. Fechei um parênteses, fechei o parênteses do arco cosseno, fecho o parênteses do graus, eu tenho novamente o valor que nós já conhecemos, que é de 36.869,89765. Vamos agora calcular o valor de beta, que nós já sabemos que tem que dar 90 graus. Então, vamos, graus, arco cosseno, eu tenho meu valor do que? A ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado, fecho um parênteses, deixa eu abrir mais um parênteses aqui que é do arco cosseno, dividido por 2 vezes quem? A vezes o meu ângulo C, fechei um parênteses, fechei o parênteses do arco cosseno, fechei o parênteses da transformação em graus, eu tenho meu valor de 90 graus. E por fim, vou deixar mais uma vez para a última fórmula, por último eu tenho meu ângulo gama, que vai ser calculado por quem? Graus, arco cosseno, abri 2 vezes o parênteses, de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado, fecho meu parênteses, dividido por 2 vezes quem? A vezes o meu ângulo, o meu valor de B. Fecho meu parênteses, fecho o parênteses do arco cosseno, fecho o parênteses do graus. Só verificar a implementação aqui. Movendo aqui o valor de G4 para F4 e o G5 para o meu valor de F5. Para confirmar, deixa eu fazer mais uma vez. Então, graus, arco cosseno, de quem? Do meu A ao quadrado, mais o meu valor de B ao quadrado, menos C ao quadrado, fecho parênteses, dividido por, abre parênteses, 2 vezes quem? A vezes o meu valor de B. Fecho meu parênteses do arco cosseno, fecho meu parênteses do graus. Agora sim, 53, 130, 102, 35. Vou fazer a soma aqui. E tenho meu somatório. No final, eu tenho como sendo 180 graus. Então vejam mais um exemplo de aplicação agora da lei dos cossenos, ou seja, eu tendo os lados, a partir dos lados que foram calculados, né, que foram dados, eu calculei os ângulos, né, a partir da lei dos cossenos. Eu poderia fazer inúmeras combinações, então calcular o primeiro ângulo e depois isolar os demais elementos, já que a lei dos cossenos permite fazer isso. Eu posso trabalhar tanto com o cálculo do lado, né, então se eu tenho o valor de alfa que foi calculado, por exemplo, e tenho os outros dois lados, eu posso isolar aqui, A vai ser raiz quadrada, né, do B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B, vezes cosseno de alfa. Se eu tenho aqui o lado, né, no caso se eu conheço beta, a mesma coisa,
e assim por diante. Então eu posso fazer a combinação da maneira que for mais conveniente, sempre lembrando que eu tenho os lados, eu posso calcular os ângulos, se eu tiver o ângulo também eu posso fazer o cálculo dos lados utilizando a lei dos senos. Então, são inúmeras as possibilidades aí de cálculo para poder justamente solucionar o meu problema de trigonometria, que é o que nós vamos ter lá na topografia. O resultado acaba sendo baseado em solução de triângulo. Nós vamos ter distâncias, né? Nós vamos ter os lados de um triângulo, as nossas distâncias que foram medidas, assim como nós vamos ter nossos ângulos que também foram medidos. Alguns ângulos, algumas distâncias podem ser calculados de forma matemática, como nós estamos vendo aqui, através de relações trigonométricas, e é muito simples para a gente poder chegar a uma solução, né? Nós vamos ver nas próximas aulas que tanto o transporte de azimuth como transporte de coordenadas, ele parte justamente dessa relação básica de trigonometria, e a partir disso nós solucionamos o nosso triângulo e assim os problemas relacionados com o nosso levantamento topográfico. Gente, por hoje é isso. Quero agradecer a atenção de todos. Vou deixar os meus dados de contato, e-mail e meu site, assim como o da professora Maria Aparecida Zanetti. E na próxima aula nós vamos ter mais, nós vamos continuar com o cálculo no Excel, cálculos topográficos, agora com aplicações diretas na topografia, ok? Por hoje é isso, muito obrigado.